Boa tarde, meus amados irmãos queridos. Que Deus continue nos abençoando e nos protegendo. Hoje, dia 22/6/2024, mais um dia, mais uma nova mensagem. Peço aos irmãos que eu tenho tido dificuldade de fazer mensagem, de pregar mensagem, porque a laje da minha casa, irmão, está caindo e eu estou sem condição de ajeitar. Não tem dinheiro, a situação é meio impossível e difícil para mim. Mas tudo para Deus é possível. Deus não vai descer lá do céu e vir aqui e ajeitar a laje da minha casa. Mas eu já fico muito grato, irmão, se ele levantar alguém com o propósito de me ajudar, eu agradeço demais. Isso para ele não é impossível, é impossível para mim. Eu postei um vídeo aí sobre a minha situação, sobre a laje da casa, mas só teve 2 irmãos que me ajudou. Eu agradeço demais, né? A quantia que eles me ajudaram dá para comprar um saco de cimento. Eu agradeço demais. Dá para comprar mais. Um me ajudou que dá para comprar 2 sacos. E o outro me ajudou que dá para comprar um. Então, total, dá para comprar 3 sacos de cimento. Eu agradeço demais, né? Mas para ajeitar uma laje de uma casa que está caindo de 71 metros de área construída, não é só isso, né? Mas vamos para frente. Então eu tenho tido problemas, a laje aqui tudo filtrando, chove mais dentro de casa. Esses dias tem chovido muito. Eu botei manta em algumas partes, mas não terminei todas. Mas a gente vai fazendo na medida do possível. Nunca mais eu tive tempo de estar estudando, buscando, porque para se pregar uma mensagem tem que estudar muito e buscar muito para poder saber o que é que está fazendo, o que é que está dizendo, o que é que está pregando. Não pregar o meu achismo, mas pregar de acordo com a palavra de Deus. Então, irmão, nunca mais eu tinha postado mensagem. E hoje eu vou postar uma mensagem. Irmãos, eu vejo muita pregação sobre o dízimo e o diabo. Eu pergunto a vocês, não sei qual é a resposta de vocês, mas eu pergunto a vocês. Irmão, o diabo existe? A pergunta que eu estou fazendo a vocês. Vocês aí analisem e respondam. Eu vou dizer por mim, pela minha pessoa, vou responder para mim mesmo, pela minha pessoa. Irmão, o diabo, ele existe. Ele existe. Ele é real. Ele é real. O diabo existe e ele é real. Porém, a Bíblia, que é a verdade, a palavra de Deus, ele apresenta um diabo, certo? Ele apresenta um diabo, que é o pai de todos seus seguidores, certo? A Bíblia apresenta um diabo, certo? Que ele é pai de todos os seus seguidores. A religião, ele apresenta um outro diabo, de acordo com o entendimento desses homens, certo? Então, a Bíblia apresenta um diabo, de acordo com a palavra de Deus, e a religião apresenta um outro diabo, que é segundo a sua tradição.
né? E a gente que frequentava um local aonde ele chama de igreja, porque para a religião a igreja é lá onde ele se reúne, é o templo lá, e não é. Paulo escrevendo aos Colossenses, ele, no capítulo 1, no versículo 24, ele mostra a verdadeira igreja, que são as pessoas, não são o templo de parede de concreto. Ele traz um alerta lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, no versículo 48, alertando que o templo de pedra, Deus não habita lá. Atos 17, 24, também ele está mostrando que Deus não habita lá. Em 1 de Coríntios, no capítulo 16, no versículo 16, não, no capítulo 3, no versículo 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, está mostrando que a casa de Deus somos nós. Em 1 de Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19, também está mostrando isso. Romano, capítulo 8, versículo 9 ao 11, está mostrando que o Espírito de Deus, aquele que habitou em Jesus, é o mesmo Espírito que habitou em Jesus e que ressuscitou Jesus dos mortos, ele habita em nós. Certo? Esse é a verdade, o qual a gente pregamos, e a religião não aceita essa verdade que está aqui na Bíblia. Você pode pesquisar os versículos, você pode olhar os versículos que eu estou citando aqui, como é verdade. Agora a religião diz que é mentira. Por quê? Porque a gente não concordamos com a mentira que eles pregam e diz, e a mentira deles no sistema virou verdade, e a verdade de Deus é desprezada e é tida como mentira. Certo? Então, quando nós pregamos, eles dizem que nós somos endemoniados, que nós somos desigrejados, que nós somos desviados, que nós somos afastados, que nós apostatamos da fé e que nós somos hereges. Mas um herege não prega a verdade. Herege prega mentira. Certo? Quem prega a verdade é o verdadeiro cristão que está em Cristo, que nem Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, não, em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então, quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas de trás, as coisas passadas, ele já não pratica mais, ele já não se lembra mais, ele já não traz como doutrina para a nossa vida. E isso, quando Paulo estava falando, ele estava falando da nova criatura, da nova lei, do novo entendimento que a pessoa ia ter da graça de Deus. Então, como a gente não concorda com eles, não vive dentro do sistema dele, não vive sendo doutrinado pela falcatrua, pela mentira, pela idolatria, pela feitiçaria, pela mentira deles, nós somos tidos como hereges. Certo? Então, irmão, eu vejo muitas pregações falando sobre Deus, sobre o dízimo, sobre o ladrão. Agora, eu tenho umas mensagens aí que falam sobre isso, mas eu hoje vim trazer uma reflexão sobre isso aí. Então, o ladrão, a gente escutou a vida inteira dizendo que o diabo ele não veio senão a roubar, matar e destruir. Certo? Agora, o que é que a Bíblia diz sobre isso aí? Existe essa passagem que o diabo veio matar, roubar e destruir? Não. Existe não. Então, se na Bíblia não existe que o diabo veio matar, roubar e destruir, então, se nós passamos a vida inteira ouvindo isso aí, isso é uma mentira, isso é uma idolatria, isso é uma feitiçaria, isso é um falso profeta, que na realidade não é profeta, porque hoje não existe profeta.
O último profeta na Bíblia narrado, nascido de homem e de mulher, foi João Batista, e nascido de mulher foi Jesus. Títulos de profeta, o último nascido de homem e de mulher foi João Batista. Certo? A lei e os profetas duraram até João. A lei e os profetas. O título de profeta terminou em João e em Jesus Cristo. Certo? Então, irmão, esses aí que têm título de profeta, que mudaram o título de sacerdote para pastor, são os mentirosos, são os estelionatários da fé. Aproveita a falta de cultura do povo, a falta de inteligência, de estudo do povo, para enganar eles. Usa a Bíblia para manipular e enganar. Então, irmãos, aqui Jesus vai trazendo uma narração em João, no capítulo 10, do versículo 1 em diante. Ele vem trazendo uma parábola, ele falava por parábola. Eu vou ler aqui para os irmãos rapidamente, que é para os irmãos entenderem, os irmãos acompanham aí. Então, a Bíblia diz aqui, João capítulo 10, Evangelho de João capítulo 10, que aqui, irmão, está como o Evangelho de João, mas isso aqui não é Evangelho. Isso aqui são livros históricos do judaísmo que conta a história de Jesus, do seu nascimento, da sua crucificação. Certo? E após a sua crucificação. Então, aqui são livros históricos. Quem botou ali como Novo Testamento não é porque Jesus nasce lá em Gálatas 4:4, diz: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Se ele nasceu sobre a lei, então não se é graça, não se é Novo Testamento. Romanos capítulo 10, versículo 4, está se dizendo que o fim da lei é Cristo para todo aquele que nele crê. Tem a vida eterna. Então, quem é que tem Cristo? Quem é que acredita que é Novo Testamento? Quem crê. Quem não crê, não acredita. Não acredita. Nós não acreditamos que aqui é Novo Testamento porque ele nasceu na lei. O fim da lei é Cristo. Então, a lei não pode vigorar na graça. A lei é a lei. A lei foi para os judeus, foi para o povo da época de Jesus Cristo. Então, nós acreditamos que aqui não é Novo Testamento, é Velho Testamento. Tá certo, meus amados irmãos? Quem botou aqui Novo Testamento, botou com alguma intenção para manipular e enganar o povo. O Novo Testamento só se começa quando as mulheres vão lá no túmulo, vê Jesus e lá ele não está mais. Ele ressuscitou. Ali começa-se o Novo Testamento. Certo? Meus amados irmãos. Então, vamos ler aqui. João capítulo 10, versículo 10. Versículo 1 diz aqui: na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Olha, não está dizendo que é diabo. Está dizendo que é ladrão e salteador. Por quê? Porque ele rouba o povo, ele rouba as ovelhas. Então, ele é um ladrão, ele é um salteador. Ovelha aqui no contexto está como se era a nação, o povo de Israel. No Velho Testamento, o povo de Israel, o povo de Deus era considerado como ovelha. E o ladrão aqui está como o profeta, o sacerdote, está como sacerdote. Está como aquele que enviava, trazia a mensagem de Deus. Então, ele é ladrão e salteador. Por quê? Porque ele prega por dinheiro. E por que ele é salteador? Porque ele toma o dinheiro do povo.
dízimo na antiga aliança, ele era alimento, ele era endro, cominho e hortelã. Ele era alimento, ele era a colheita da plantação que o judeu plantava e trazia para o templo uma vez por ano, para ter mantimento na casa do Senhor, para que fosse sustentado os pobres, as viúvas e os necessitados. E os desabrigados. E necessitados já inclui, né? Necessitado e tudo. Então, o dízimo, ele tinha alguns preceitos. E a gente tem que seguir os preceitos, tudinho, tem que estudar tudo direitinho, que é para poder compreender. Tá certo, meus irmãos? Então, quem não entra pela porta do curral das ovelhas, mas ele sobe pelo muro, ele sobe por outro lado, ele é ladrão e salteador. Aquele, porém, o 2, aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. Quem é a porta aqui representa o quê? Jesus. Ele é a porta. Ele é a porta, não é uma porta que botam aí de madeira nos locais chamados de igreja e manda você passar e diz que você está passando por Jesus pela porta, não. É aquele que entra pela porta. Aquele que entra pela porta é aquele que prega a verdade, é aquele que anda na verdade, é aquele que vive a verdade, aquele que exerce a verdade, aquele que pratica a verdade. Esse é o que entra pela porta. Esse é aquele que tem compromisso com a palavra em pregar a verdade. Doa quem doer, é pregar a verdade, tem compromisso com Deus, tem compromisso com o povo dele, em trazer a verdade, em trazer entendimento, em trazer conhecimento, em trazer sabedoria para a edificação da sua igreja. Essa é a verdade. Doa quem doer. O sistema rejeita essa mensagem porque ela é pura e verdadeira, é sem arrudeio, é sem manipulação, é sem manobra. Essa é a palavra de Deus, verdadeira e cêntrica, em linha com a palavra. 3. E a este, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo seu nome, e as suas ovelhas, e as traz para fora. Este é o porteiro. O porteiro aqui significa Jesus. Quando você vem por ele, ele abre a porta. E você entra pela porta. Você entra pela verdade, você entra por Jesus. Ele entra, ele ouve, e as suas ovelhas ouvem a sua voz. Olha, as ovelhas entendem, compreendem, aceitam a palavra, entra lá dentro da divisão da cédula e da medula. É a espada de 2 gumes que nem está lá em Hebreu, no capítulo 4, no versículo 12. A espada de 2 gumes que discerne entre o bem e o mal, entre a mentira e a verdade. Essa é a espada de 2 gumes, essa é a verdade, essa é a porta, esse é o pastor, esse é o curral, o qual não sou eu, é o Espírito dele que está em mim, está em você, está aqui na Bíblia, está mostrando a verdade, está discernindo a verdade. Essa é a palavra, essa é a verdade. As ovelhas ouvem a sua voz, e ele a traz para fora do curral. Para fora do curral, aqui está simbolizando para fora do sistema religioso. Desse sistema fraudulento, mentiroso, manipulador. Que não prega a verdade, prega a mentira. O 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante dela, e as ovelhas seguem porque conhece a sua voz. Então, quando ele tira para fora, as ovelhas, compreendendo a sua mensagem, o Espírito Santo que está aí dentro de você, com o Espírito Santo que está aqui dentro de mim, que está sendo ministrado esta palavra pelo Espírito, e quando você acompanha aí na tua Bíblia, que ela também, a palavra é
a espada é o Espírito. Ela discerne no teu coração, na tua mente, que aqui é a verdade, que eu estou pregando a verdade, que eu estou falando a verdade e que não estou mentindo. Posso até errar aqui em alguma coisa por falta de estudo que eu não tenho. Esse estudo secular aí poderia trazer uma mensagem mais profunda, com mais hermenêutica, com mais exegese, mas eu não tenho. A minha mensagem, ela é simples. Mas ela entra na alma da divisão, da cédula e da medula, e ela discerne entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira. Esse é o compromisso que eu tenho com você. Então o versículo 4 está narrando que quando tira para fora as ovelhas, vai adiante dela, e as ovelhas os segue, porque conhece a sua voz. Então, quem é que vai adiante das ovelhas? É a verdade, é a palavra, é o Espírito, é a espada afiada de dois gumes. Essa é a verdade que vai diante de nós e que nós seguimos, ouvimos, conhecemos a sua verdade, porque conhecemos a sua voz, conhecemos a verdade, o Espírito dá o discernimento de que é verdade. O 5. Mas de modo nenhum seguirão ao estranho. Quem é o estranho? É o falso, é o mentiroso, é o sacerdote, que está aí com o nome de sacerdote, de apóstolo, de pastor, de presbítero, de diácono, de professor, de teólogo, de evangélico, de crente. Esse é os mentirosos. Esse é o estranho que está aqui. Antes fugirão dele, porque não conhece a sua voz, não conhece a voz do estranho. Olha, irmão, quem tem o Espírito Santo de Deus e que o Espírito Santo de Deus opera nele, é guiado pelo Espírito, ele não anda nessas orgias, ele não frequenta esses lugares, porque lá não tem verdade, lá tem mentira, e se lá não tem verdade, o Espírito Santo de Deus não pode habitar nesses lugares, porque não há verdade. Lá é carne ativada, lá é feitiçaria, lá é falcatrua, lá é mentira, lá é estelionatário. Lá é manipulação. Então lá não tem verdade, tem mentira, tem falcatrua. Não tem verdade lá. Então, quem é de Cristo, quem está em Cristo, quem exerce a verdade de Cristo, quem anda no Espírito, que nem diz Paulo lá em Corinto, lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1 e 2, que não anda, no versículo 1 e 2, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem anda segundo o Espírito não frequenta esses lugares chamados de igreja evangélica ou igreja, seja ela qual for, catolicismo, umbanda, qualquer uma denominação aí que fala sobre Jesus e que não anda na verdade, que não anda segundo o Espírito, lá não tem verdade. O Espírito Santo de Deus lá não domina. Quem domina é os pensamentos do homem, é a hipocrisia do homem, com suas teologias, com suas exegeses, com suas hermenêuticas, com os seus entendimentos, para enganar o povo e tomar dinheiro deles. Mas quem é guiado pelo Espírito, discerne muito bem. O 6. Jesus falava por parábola. Olha, Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhe dizia. Olha, irmão, na época de Jesus traz esta mensagem aqui, está em vermelho, é o próprio Jesus,
E aqui João narra a história de que Jesus falou para os judeus, os sacerdotes da época, mas diz que eles não entenderam a mensagem. Eu lhe pergunto, trazendo essa mensagem, andando aí por esses lugares, aonde tem placas, aonde tem CNPJ, e lá tem um nome, Igreja de Deus, Igreja de Cristo, Igreja não sei de quê, Igreja de bababá, é 1000 e não sei quantos nomes, que eu não vou dar nome aqui, mas você fazendo, dando uma andada por aí pelo Brasil, quantas milhões de placas você não vê com o nome de igreja dizendo que é de Cristo, e nada disso tem, porque Jesus falava com aquele povo daquela época, com os fariseus, com os hipócritas, e Jesus chamava eles de fariseu, de hipócrita, de raça de víbora, né? E aqui, trazendo isso para os dias de hoje, esses local, essas pessoas que representam esse tipo de pessoa aqui da época de Jesus, que tinha o nome de sacerdote, que tinha o nome de povo de Deus, que ensinava o povo, trazendo para os dias de hoje, esses homens que dominam as igrejas aí, esses homens que dominam o sistema religioso, eles não estão do mesmo jeito da época de Jesus, não. Pior até, com falcatrua, com mentira. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você, os fariseus da época de Jesus, eles morreram. Mas não vamos esquecer que eles deixaram a sua semente, eles deixaram os seus descendentes. E os seus descendentes estão andando por aí. Estão usando isso aqui como a verdade, a palavra de Deus, com mentira, com falcatrua, com versículo solto, sem, fora de texto e de contexto, e não explica a verdade porque não é interessante para eles, porque isso aqui traz enriquecimento espiritual, traz entendimento, isso aqui, a verdade liberta, que foi o que Jesus disse lá em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a religião mentirosa diz, venha um culto de libertação e você vai ser liberto, seu filho vai ser liberto, seu esposo vai ser liberto, e fazem culto de libertação. Não sei quantos mil anos começou lá atrás, e até hoje nunca libertou ninguém, porque não liberta ninguém. O que liberta é o que Jesus disse, quando conhecer a verdade vai libertar. De quê, irmão? Da mentira, da falcatrua, da doutrina mentirosa. Está lá em Efésios, no capítulo 4, 15, e no capítulo 5, não, capítulo 4, eu acho que é 4, 14 e 15. E 5, capítulo 14 e 15. Desperta tu que dorme, ou não deixe ser levado por qualquer vento de doutrina. Deixa eu só ver aqui Efésios, olha. Efésios, capítulo 4. Quer ver? Tá aqui. Olha, Efésios 4. Olha, tá aqui, Efésios 5,14 diz, por isso diz, desperta tu que dorme, levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então, quando você levantar de dentre os mortos, que é aí onde você está, nessa religião que prega mentira, que não vive a verdade e não prega a verdade, quando você se levantar de entre os mortos, Cristo vai te esclarecerá. E no capítulo 4 de Efésios, no versículo 14, diz aqui, para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em toda roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia engana fraudulosamente. Olha aí, irmão. Tem verdade lá? Tem não. Lá tem falcatrua, lá tem astúcia, lá tem manobra, lá tem engano, lá tem fraudulosamente. Não é a verdade, irmão. Não é a verdade. Será
que aqui eu estou mentindo para você? Será que eu não estou explicando com A mais B, em linha com a palavra, que você não vive uma verdade? Você que vive aí dentro do sistema religioso, você que não defende essa verdade, mas a mentira que o pastor lhe prega aí, ou aquele que tem o nome ou o título ou se acha sacerdote, ele prega uma mentira e você por ele é capaz de matar alguém para você defender a mentira que ele lhe prega. Agora, a verdade que está aqui, que é a palavra de Deus, que eu estou pregando em linha com ela, vocês se levantam contra, vocês apostatam, diz que isso aqui é mentiroso, diz que não é assim, é do jeito que vocês entendem e do jeito que vocês pregam. Aqui é a verdade. Vocês estão rejeitando o próprio Cristo, o próprio Deus, a própria palavra dele, o próprio Espírito Santo, que já está dentro de vocês quando vocês vão buscar no monte, vão numa campanha nas igrejas, atrás do Espírito Santo, negando a verdade quando ela já está aí. O Espírito Santo mora em você. Esses versículos que eu narrei para você atrás, Efésios 3,16, diz que o Espírito de Deus habita no homem interior. Deus habita pelo Espírito no homem interior. Aqui onde nós estávamos em Efésios, eu vou só trazer que é para vocês verem. Está aqui 3,16, quer ver? Se não é 3,16, olha aqui, olha. Para que, segundo as riquezas da glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. O Espírito de Deus, ele está dentro do homem interior, mas o homem não aceita. Você é a casa de Deus, Hebreu aqui, quer ver? 3,6, quer ver que é Hebreu? Deixa eu ver se é 3,6. Olha, Hebreu 3,6, olha. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservar firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Ó, irmão, nós somos a casa de Deus, se tão somente conservar firme. Firme o quê, irmão? Isso aqui que nós estamos lendo. Não é aquilo que o pastor diz. Aquilo que o pastor diz é mentira e você confia cegamente nele. Você é capaz de morrer pelaquela mentira que ele prega lá. Primeira epístola de João. Olha, primeira epístola de João, no capítulo 2. Deixa eu ver aqui. No capítulo 2, no versículo 20, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 20, está dizendo aqui: e vós tende a unção do santo e sabeis todas as coisas. A unção do santo é o Espírito Santo. Mas o pastor manda você fazer uma campanha para ir buscar o Espírito Santo e você vai, e você acredita. Quando você vai fazer uma coisa que não está escrita aqui, você torna o que é verdade daqui, que está escrito aqui, torna-se uma mentira. Você passa a desacreditar na verdade e acredita na mentira. Tá certo, meus amados irmãos? Essa é a verdade. Então, irmão, trazendo aqui para os dias de hoje, trazendo aqui, voltando aqui para João 10, aonde nós passamos a vida inteira escutando da religião evangélica que o diabo não veio senão a matar, roubar e a destruir, não tem na Bíblia, tem o ladrão. E a gente aqui narrando, a gente está descobrindo quem é o ladrão. Só que os pastores, as pessoas que são responsáveis em pregar, ele não mostra quem é o verdadeiro ladrão. Ele mostra que o ladrão é você que não dá o dízimo. Mas isso é o ladrão que a religião apresenta. É os membros que não dá o dízimo. Ele é o ladrão. Ele é um diabo. Ele está roubando a Deus. Agora, o ladrão da Bíblia é o sacerdote, é o pastor, é aquele que é responsável por rebanhar
na época de Jesus aqui, as ovelhas, mas hoje, os filhos de Deus, aquele que é responsável em trazer o conhecimento, aquele que era responsável em trazer a verdade para o povo de Deus, andar na verdade e ser edificado, ele não traz essa verdade. Então, ele é o ladrão, ele é o salteador, ele é o mercenário, ele prega por dinheiro. O versículo 7 aqui, olha. Tomou, pois, Jesus a dizer-lhe, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. A porta, Jesus é a porta. Jesus tem que ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, pela verdade, pela palavra verdadeira. Ele diz, eu sou a porta. Aquele que entra por ele é guiado pelo Espírito Santo. É verdadeiramente filho de Deus. Mas o que não entra pela porta das ovelhas, ele é o salteador, é o ladrão mercenário. Nós vamos ver aqui. Então, todos quantos vieram antes de mim são ladrão e salteador, mas as ovelhas não os ouvem. Olha, todos que vieram antes de Jesus, aqui no texto, narrando no texto, está se trazendo para a época de Jesus, ele está falando que todos quantos vieram antes dele, os que eram responsáveis, os que viviam naquela época, e os que para trás já tinham morrido, as nações já tinham morrido, ele disse que todos aqueles, o que não entrou pela porta das ovelhas, o que não entra por Jesus, o que não prega a verdade, o que não ensina a verdade, ele está mostrando aqui que ele é ladrão e salteador. E as suas ovelhas, aquele que anda na verdade, aquele que conhece a verdade, aquele que é guiado pelo Espírito Santo, pela verdade, ele não ouve a voz do ladrão e do salteador. Por quê? Porque ele não entrou pela porta, ele não traz uma mensagem verdadeira, ele não traz a mensagem do Espírito Santo. A mensagem que ele traz é uma mensagem dele manipulada, carnal, que nem eu mostrei lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 14. Certo? Ele é um manipulador. Ele é um fraudulento, ele é um mentiroso, porque ele vem com a mensagem enganosa para enganar você e arrancar tchutchu, porque o negócio dele é dinheiro, ele é ladrão, ele é mercenário, ele é avarento, ele prega por dinheiro. Aqui, olha. 8. Olha. Todos quantos vieram antes de mim são ladrão e salteadores, mas as ovelhas não ouvem a sua voz. Aí aqui está o texto, está narrando, na época de Jesus, nós temos que ler a Bíblia e fazer a conjugação verbal do verbo, o emprego do verbo. Aqui está no passado, está no presente do passado. A palavra aqui está no presente do passado, então está falando daquele povo. E os que vieram depois dele, que não passa pela porta, que não traz a verdade, também são ladrão e salteador para os dias de hoje, né? Aí o 9 aqui, olha. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Então, aquele que é alimentado, aquele que entra por Jesus, aquele que anda na verdade, aquele que vive a verdade, aquele que pratica a verdade, aquele que prega a verdade, aquele que exerce a verdade, ele entra por Jesus. O que ele está falando não é dele, é do Espírito Santo, é a palavra de Deus. A palavra não é minha, a palavra é de Cristo. Pode alguém não gostar de mim, pode alguém não ir com minha cara, mas eu não estou pregando aqui aquilo que é meu, aquilo que eu acho. Eu estou pregando aqui a palavra de Deus, a verdade, em linha com a palavra. Então, muita gente não vai me ouvir, muita gente não vai dar like nessa mensagem, não vai ouvir. Por quê? Porque aqui a verdade, quem não vive a verdade, ele não aceita, ele não entra, isso aqui para ele não desce na garganta, engancha, é como vidro, é como espinho. Não pode comer, isso aqui é um alimento sólido, ele não pode comer. É o que Paulo falou lá para os Coríntios.
eu vos criei com leite, não com alimento sólido, porque ainda vocês não podem comer alimento sólido, vocês têm que comer, beber a papinha, beber o leite, vocês têm que ser alimentados com leite ainda. Outra mensagem ele fala que queria falar espiritualmente, mas não podia porque aquele povo era carnal. Porque havia entre eles contenda, divisão, inveja. Paulo está falando isso lá em Corinto. Vê lá, estude lá, vá buscar, alinhe com a verdade. Então, irmão, ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem. Ó, irmão, quem anda com Cristo, quem anda pelo Espírito, quem é guiado pelo Espírito, ó, irmão, ele não está aflito com nada, não. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. É a tribulação, ele está contente. É a perseguição, ele está contente. Porque, irmão, ninguém arranca a verdade da mente dele, do coração dele. Deus falou lá em Hebreu que ele ia imprimir uma nova aliança, uma nova lei que era na nossa mente e no nosso coração, que não ia ser que nem aquele deu aos nossos pais, aos antigos. Não é mais a lei de Moisés, agora era a graça. Agora essa graça ela estava imprimida na mente e no coração. É aqui dentro, é aqui. Então, quer agradar a Deus, irmão? Sirva a Ele com seu entendimento, com a sua mente. É a lei de Deus aqui e aqui. E aqui. E lá no trono da graça, que Ele está lá também. Entendeu, meu irmão? Essa é a verdade da palavra de Deus. Então o 10 diz aqui, o ladrão, olha aqui, o ladrão não é o diabo. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Então, irmão, o ladrão aqui, que é o pastor, ele vem roubar, ele vem matar e ele vem destruir. Ele mata você, não, ele rouba você com dízimo. Ele mata você com a falsa doutrina. E ele te destrói porque você não tem conhecimento. Certo, meu irmão? Então, ele rouba o dízimo, com falso dízimo. Não, o ladrão, o pastor, ele é ladrão. Por quê? Porque ele está interessado no seu dinheiro. Então, ele é ladrão. Ele prega por dinheiro. Não vem senão a roubar. Ele veio para roubar o seu dinheiro com dízimo. Dízimo tem todo um preceito. Dízimo era alimento. Tem todo um ritual do dízimo. Eu não vou entrar aqui no mérito de dízimo, porque se eu entrar no mérito do dízimo, daria mais de 15 ou 20 pregações de mais de hora cada um. Mas o dízimo, irmão, procure vocês estudar a Bíblia para saber o contexto do dízimo. O que era dízimo na Bíblia. O que significa dízimo. Para quem era o dízimo. Deixa eu ver se eu tenho aqui um livro aqui. Deixa eu ver aqui se... Eu tenho um livro que eu não sei onde é que ele anda, não sei onde é que ele está. Mas diz... Deixa eu ver se está aqui dentro. Mas diz que o...
aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? Olha. Vocês batem um print aí. Dízimo tá aqui. Você sabia, o dízimo foi só para os judeus. A contribuição foi para o gentio. A igreja foi enganada. Quer saber mais? Quer saber mais sobre o dízimo? Olha aí. Dízimo foi para o judeu. Então, irmão, precisa se estudar para saber o contexto do dízimo, o que se era dízimo, para que servia o dízimo. Só uma pincelada aqui. No tempo de Jesus, quem era rico, quem tinha propriedade, quem tinha bens, quem tinha fazenda, quem tinha gado, vendia e dava aos pés dos apóstolos para ser dividido para os pobres, para os necessitados, para as viúvas, para quem não tinha nada. Então, o sistema religioso pegou esse padrão e inverteu os preceitos. No Velho Testamento, quem tinha condição vendia e dava aos pobres. Nos dias de hoje, os ricos que deveriam vender os seus bens, pegar os seus bens e dividir com aquele que não tem, com os pobres, ele faz o contrário. Ele tira dos pobres para cada vez enriquecer mais. Então, virou um transtorno. Eles pegaram esse preceito, eles pegaram essa doutrina e inverteram os conceitos, inverteram o conceito. Na época de Jesus, quem tinha condição vendia para dar aos pobres, levava aos pés dos apóstolos. Hoje, quem tem condição arranca tudo daquele que não tem, para poder ficar, porque eles pregam dizendo que você não pode construir tesouro na terra, porque Jesus está voltando e iria ficar para quem? Mas ele arranca de você para eles terem. Para eles terem fortuna, para eles terem fazenda, para eles terem propriedades, apartamento, terreno, fazendas, aviões, jatinhos, e vai ficar para quem? Se eles pregam que Jesus está voltando. Você não pode ter, mas eles podem. Então, meus amados irmãos, abra os olhos, fiquem alerta. Não seja manipulado, não sejam enganados, meus irmãos. Estude a Bíblia, tenha um pouco de consciência, saia da caixinha da religião, bote a mente aí para funcionar, meus irmãos, minhas irmãs. Então, meus irmãos, o ladrão, ele não veio senão a roubar, a matar e a destruir. Matar o que, irmão? Matar. O que é matar na simbolização aqui? Matar, irmão, é matar você espiritualmente. Você não tem entendimento, você não tem conhecimento com as falsas doutrinas que eles pregam. Você nunca vai chegar à verdade, você nunca vai chegar ao pleno conhecimento da palavra de Deus. Então eles lhe matam você espiritualmente. Não é matar fisicamente, é matar espiritualmente. Porque vocês é doutrinado pelo engano, pela falcatrua, pela mentira deles. E destruir, irmão. Porque eles destroem a verdade com a mentira.
Eles destroem a verdade de Deus com a mentira. Eles rejeitam toda essa verdade. Eles manipulam você. Eles são inimigos, que nem Paulo diz, eles são inimigos da cruz de Cristo. De que, irmão? Dos feitos que Cristo fez lá na cruz. Das verdades que estão aqui dentro, que eles não pregam para vocês. Então eles destroem a palavra de Deus, a verdade de Deus, com as falcatruas, com exegese, com hermenêutica, com curso de teologia, com isso e com aquilo, simplesmente para mentir, para falar mentira a vocês, para pregar mentira a vocês, e não é de graça não, irmão, vocês pagam caro. Além de vocês dar o dízimo, que é fraudulento, todos esses cursos que você faz, você tem que pagar, porque se você não pagar, você não tem o curso, você não tem a hermenêutica, você não tem a exegese, você não tem a teologia da mentira, da falcatrua, desses mentirosos, desses lobos devoradores. Está aqui. Aí Jesus disse, eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Então, quem está em Cristo tem vida, tem abundância, tem conhecimento, tem o Espírito Santo, é guiado pelo Espírito, não cai nesses ventos de doutrina. O 11, Jesus disse, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ó irmão, Jesus Cristo, aqui no contexto, está se narrando que ele deu a vida pelo povo de Israel, ele deu a vida pelas ovelhas, pelo aquele povo naquele tempo que era conhecido como ovelha. Nós, nos dias de hoje, nós não somos ovelhas, nós somos filhos de Deus, do próprio Deus. Por quê, irmão? Porque Jesus foi assunto ao céu, Jesus pegou o reino que foi entregue a ele, o reino do Filho do Homem, né? O reino do Filho do Homem, se eu não me engano, está lá em Efésios, não, está em Colossenses, quer ver, olha? Deixa eu ver aqui, Colossenses, aqui, Colossenses, olha. Colossenses, capítulo 1, quer ver? Capítulo 1, olha. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1, capítulo 1, versículo 13 em diante. Está dizendo que ele transportou aquele povo que vivia em treva para o reino do Filho do seu amor, o reino do Filho do amor, o reino do Filho do seu amor. É quando, irmão, o reino do Filho, ele se dá do nascimento de Jesus até em vida, a crucificação dele. E prolonga até o ano 70, quando ele vem e julga Israel, e ali está se cumprindo o reino do Filho do seu amor. O amor dele era tão grande que ele deu pelas ovelhas perdidas. Ele tirou aquele povo que vivia em treva, ele tirou as ovelhas das trevas, da potestade, do poder. Potestade é poder, do poder dos opositores, dos sacerdotes, da religião. Ele tirou esse poder. Ele tirou. E no ano 70 se encerra, ele julga Israel e ele é assunto ao céu e ele entrega o reino ao Pai. Diz que eles, aquele que Deus tinha sujeitado todas as coisas a ele, diz que ele agora se sujeita todas as coisas a Deus. Tá certo, meus irmãos? Deus é tudo em todos. Tá aqui. Eu acho que está em Efésios, no capítulo 4, tem um versículo que fala sobre isso. E também em 1 de Coríntios, capítulo 15, do versículo 26 em diante ao 28, está dizendo que Deus é tudo em todos, em nós. Deus é Deus mesmo em nós, é o Espírito de Deus em nós. Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30 também está dizendo que é o que ele chamou, ao que ele escolheu, ao que ele justificou, ao que ele santificou, ao que ele salvou, ao que ele predestinou. Ele santificou, ele chamou, ele justificou. Está lá escrito que o Espírito de Deus está em nós.
Colossenses 1, 27 também está dizendo que o Espírito Cristo habita em nós. Então, irmão, é preciso se estudar a verdade, entrar na verdade. Então, o 11, João 10, 11 diz, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus deu a vida pelaquele povo. Eu sou descendente daquele povo, eu vim daquele povo. Aquele povo deixou uma nação, deixou uma descendência e foi se misturando e todos nós viemos de lá. Como nós também somos da descendência de Adão, foi o primeiro homem. Todos nós carregamos o sangue de Adão aqui, ó. Como também carregamos o sangue do povo, nós que acreditamos, somos do povo gentílico. Somos descendentes do povo gentílico, misturado com o judeu que acreditou. Como também, tanto tem judeu, como tem povo gentil, da época de Jesus, que também não acreditou. Então, esses que não acreditou e que não acredita, não são filhos de Deus. Eles são filhos do diabo, que a Bíblia apresenta. O diabo, ele é real, ele existe. Não existe como a religião pregou um ser que fez uma rebelião lá no céu, chamado Lúcifer, o diabo, que fez uma rebelião lá e que Deus não viu. Aquelas passagens, irmão, está falando do rei de Babilônia e do rei Sírio. Lê do capítulo 1, quando você pegar essa passagem que fala de Lúcifer, você pega as duas passagens e começa a ler desde o capítulo, desde o versículo 1, que você vai ver que a sentença era para o rei de Ciro e para o rei de Babilônia. Tinha um destino, era para aquele rei, era para aquela nação, era para aquele povo daquela época. Então eles pegam o texto fora de texto e de contexto e manipulam vocês, enganam vocês com a mentira e vocês acreditam. E vocês pagam caro para ouvir. Pegam uma mensagem de Lúcifer, com esses grandes pregadores aí da televisão. Pega uma mensagem dessa de Silas Malafaia, de Silas Malacheia. Pega uma mensagem dela, daquele pastor Ezequiel, não sei o que, Rodrigues. Pega uma mensagem dessa de Trovão, de um pastor chamado Trovão aí, para você ver quantos milhões. Pega uma mensagem dessa de Abílio Diniz, para você ver quantos bilhões de mensagens tem. Tudo mentiroso, tudo com falcatrua enganando a vocês. E vocês dão rios de dinheiro e rios de like, milhões de likes nesses caras mentirosos, nesses falsos profetas. Outro dia tinha um pastor, um menino aí com o nome de sacerdote, de pastor, mentindo nas internet aí, e as igrejas evangélicas davam não sei quantos mil para ele fazer uma pregação, e a igreja, chamada igreja, endoidava e pulava e gritava, e o Ministério Público agora proibiu dele pregar, e estão tudo com o rabinho entre as pernas agora. Porque é falcatrua, é mentira, irmão. Isso é mentira, isso é um engano. E engano não traz dinheiro para ninguém. Verdade não traz dinheiro, não traz enriquecimento para ninguém. Eu quero que você me mostre aí um discípulo de Jesus podre de rico. Muito pelo contrário, morreram sem nada, decapitados, queimado com óleo quente, esquartejado, preso na prisão, arrancado o pescoço, couro. Vê se é a realidade desses pastores de hoje, desses que se diz ser homem de Deus. Eles andavam a pé, andavam de jumento, andavam de barco, de navio, naufrago, cobra pegava eles, mas não fazia dano algum, porque o Espírito Santo estava com eles, eles viviam a verdade, pregavam a verdade, andavam na verdade. Mas os homens de hoje andam em jatinho, andam em carro blindado, andam carregado de segurança. E para você falar com um homem desse, é mais fácil você chegar à presença de Deus do que à presença de um homem desse.
tudo falsos profetas, mentirosos. Só a misericórdia de Deus, irmão. O 12. Mas o mercenário, olha, mercenário é quem gosta de dinheiro. Os homens aí de hoje que dizem homem de Deus não gosta de dinheiro, não. Olha, mas o mercenário, o que não é pastor, olha, ele diz que está lá porque Deus escolheu. É mentira. Ele não está lá. Ele está lá porque outro homem botou um título nele de pastor, mas ele não é pastor, ele é um mercenário. Mercenário não cuida das ovelhas, mercenário não tem zelo pelas ovelhas, aqui na época de Jesus. Então, o mercenário, ele não quer saber como é que você vive, ele quer saber do seu bolso, ele quer saber do seu dinheiro, ele não quer saber da sua vida espiritual, ele não quer saber com a dificuldade, o problema que você está passando. Olha. Mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, olha, de quem não são os... Trazendo para hoje, você não pertence a pastor, irmão. O seu pastor é Cristo. Está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 15. Colossenses 2, 10. Efésios 5, do 25 em diante. O cabeça da igreja, Efésios 1, 22, ele é o cabeça da igreja, ele é o seu pastor é Cristo, é Deus, é o próprio Deus, ele não é, esse pastor aqui, o mercenário não é o seu pastor, ele é mercenário, ele prega por dinheiro, ele não é dono das ovelhas, olha, viu o lobo e deixa as ovelhas, olha, quando a verdade chega, ele pula fora, porque ele não pode pregar a verdade, ele não pode andar na verdade, ele não pode viver a verdade, ele não pode anunciar a verdade lá. Ele prega a mentira. Então, quando a verdade vem, quando o verdadeiro servo de Deus vem com a mensagem, eles não deixam pregar, eles calam a boca, eles tapam a boca com as suas mentiras, com as suas falcatruas, com as suas idolatrias, com as suas feitiçarias, com as suas fraudulências. Olha, deixa vir o lobo e a deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa suas ovelhas. Quando a verdade chega, irmão, ele olha. Por quê? Porque ele não vive na verdade, ele não aceita a verdade. Ele tem medo. Você não pode pregar uma mensagem dessa no sistema religioso, porque isso aqui traz entendimento, traz esclarecimento, edifica a igreja, edifica o povo conhece, fica sabedor da verdade, conhece. Então eles não deixam. Olha, o 13. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Olha, ele foge, irmão, porque ele é mercenário. Quando o Ministério Público caiu em cima desse menino aí agora, todos eles que exaltavam esse menino se intocaram, fugiram. Por quê? Porque a verdade dói, a verdade chega, o povo começou a conhecer a verdade e muitos vão ainda conhecer essa verdade, muitos ainda vão chegar nessa verdade. Então, meus irmãos, esses homens aí, eles não são pastor, eles não são crentes de verdade, eles são mercenários. Já o 14 diz aqui, olha, ora, o 13 diz assim, olha, ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Mercenário, irmão, ele prega por dinheiro, ele aonde não tem dinheiro, ele não fica, ele não entra, ele não prega, ele não vai ver se esses mercenários abrem uma igreja lá dentro das serras, lá dentro lá no interior. Não, eles vão para as grandes capitais, eles vão aonde corre dinheiro, eles vão para os centros urbanos, em
cada bairro, em cada rua aí principal, você vê as 5, 10, 15 igrejas aí abertas para juntar gente, para trazer dinheiro para eles. E todo mundo juntando dinheiro para enriquecer o pastor da igreja, o presidente, o dono da empresa, o dono da firma. O 14, Jesus diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Irmão, nós conhecemos Jesus. Nós que pregamos a graça, conhecemos a mensagem verdadeira. Nós conhecemos o nosso pastor. Nós detectamos o mercenário. Nós fazemos um raio-x. Jesus disse que, se possível, enganaria os escolhidos, mas os escolhidos não são enganados, porque quando o mercenário vem, ele fica só escutando e ele bate o raio-x ali, então o vírus é detectado. Nós não somos levados por vento de doutrina. Essa é uma reflexão e uma mensagem que eu deixo em linha com a palavra, alinhado com a palavra. Eu preguei aqui, não foi o meu achismo, foi o Espírito Santo. Irmão, todas as passagens que eu mencionei, os irmãos, dê um pause no vídeo. Vá atrás da mensagem. Leia com cuidado. Analise, estude. Escrafunchar tudo, como o cara vai plantar uma horta, escrafuncha a terra ali com o paú, vários dias para poder plantar. Se você pegar o esterco da vaca, misturar com a terra e plantar o coentro, ele nasce amarelado, ele morre porque é muito forte. Você passa uma semana aguando, 15 dias aguando, para poder aquele estrume curtir, para você plantar o coentro. Quando você planta o coentro, que o coentro vem nascendo, ele vem nascendo de um verde intenso, de um verde escuro, os pezinhos é grosso, com poucos dias tá aquela coisa, com um mês aquele coentro tá a coisa mais linda do mundo. Mas experimente você plantar aí um coentro, pega o esterco de vaca, e pega aí, mistura um pouquinho de terra e planta o coentro para você ver se ele não vai nascer amarelado, se ele encria e não dá um coentro bom. É a mistura, é a falsidade, é a doutrina falsa. Aqui eu estou pregando a verdade. Meus amados irmãos, ia pregar 15 minutos. Mas para você pregar uma palavra verdadeira, uma mensagem verdadeira, você tem que ir atrás dos versículos. E é porque eu não mostrei os versículos aqui, porque se eu fosse mostrar não dá tempo. Para você pregar uma mensagem verdadeira, cêntrica, com a verdade, deixar o Espírito Santo trabalhar na tua vida, ela requer um estudo, ela requer um tempo, ela requer um conhecimento, ela requer uma profundidade, para você pregar uma palavra verdadeira e cêntrica. Vou deixando a graça e a paz, dê um joinha, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe, irmão, estude, compartilhe, se for verdade, compartilhe com a maioria dos irmãos. Peço que Deus continue nos abençoando e nos protegendo. Eu e vocês que vão ouvir essa mensagem, a graça e a paz, em nome do nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Amém.